E aí, sabe, existe um abismo entre quem só usa a tecnologia e quem de fato a domina. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre os fundamentos da computação. Aquilo que separa o simples usuário de quem realmente cria, de quem constrói o que a gente chama de autonomia técnica. Olha, essa frase resume tudo, né? A nossa jornada aqui hoje é exatamente essa. Não é só sobre sentar e escrever código. É sobre entender a base, o alicerce onde tudo isso é construído. É esse entendimento profundo que, no fim das contas, transforma um bom programador num verdadeiro arquiteto de soluções. Então, se prepara, porque o que a gente vai ver agora é, sem exagero, o que constrói uma carreira sólida em tecnologia. A gente vai desvendar como as coisas funcionam lá na raiz, sabe? Desde a ideia teórica. E olha, para guiar essa nossa exploração, a gente está muito bem acompanhado. Todo esse material tem a curadoria do professor e cientista da computação Carlyle do Valle. É um conteúdo que faz parte da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação, então pode ter certeza que a base aqui é sólida e muito precisa. Para entender tudo, a gente precisa voltar no tempo, bem antes do primeiro computador existível. A história toda começa com uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Será que dá para criar um modelo matemático para a própria ideia de calcular? A resposta genial para isso veio com o modelo de Turing. Foi o Alan Turing que nos deu esse conceito, computabilidade. O que ele fez foi basicamente formalizar o que significa computar. É simplesmente a capacidade de resolver um problema seguindo uma sequência finita, com instruções e regras muito bem definidas. Pensa bem, essa é a essência de qualquer algoritmo que a gente escreve hoje. E a beleza do modelo de Turing está na simplicidade. É um fluxo muito claro. Imagina só, você tem dados de entrada, eles são processados por um programa que nada mais é que um conjunto de regras, e isso gera uma saída. O Turing provou que qualquer problema que pudesse ser descrito dessa forma era, em tese, computável. Simples e genial. Mas a virada de chave mesmo, a ideia mais revolucionária do Turing foi a máquina universal. Pensa comigo, em vez de ter que construir uma máquina específica para cada problema, ele provou que uma única máquina, teórica, poderia resolver qualquer problema computável. Foi aí que nasceu a ideia do computador como a gente conhece. Uma ferramenta universal que hoje roda um jogo, amanhã edita um texto e depois navega na internet. Ok, então se o Turing nos deu a teoria, o que da computação, foi o John von Neumann que nos deu o como. Agora a gente sai do mundo abstrato e vai para a arquitetura prática, aquela que deu vida aos computadores que a gente usa todo dia. E essa analogia aqui é perfeita. Tentar escrever um código sem entender o hardware é a mesma coisa que tentar construir um prédio sem saber nada de engenharia. Sabe, pode até parecer que está funcionando por um tempo, mas com certeza não vai ser eficiente, não vai ser seguro, nem vai escalar. É por isso que entender a máquina é tão crucial. O grande pulo do gato do modelo de von Neumann foi um conceito revolucionário para a época: o programa armazenado. A ideia era que as instruções, ou seja, o nosso código, e os dados que esse código usa, pudessem ficar juntos, guardados no mesmíssimo lugar, na memória. E foi isso, essa ideia, que tornou os computadores flexíveis e reprogramáveis. Então vamos fazer o seguinte, vamos dissecar essa arquitetura, entender os 4 pilares fundamentais dela, porque quando a gente entende cada um deles, fica muito claro como uma simples linha de código que a gente escreve ganha vida e é executada pela máquina. E são esses 4 aqui. São eles que orquestram tudo. A gente tem a memória, onde tudo fica guardado, a unidade lógica e aritmética, ou ULA, que é tipo o cérebro das operações, a unidade de controle, que é o grande maestro do sistema, e a entrada e saída, que é a nossa ponte com o mundo exterior. Bora ver o que cada um faz. Bom, para começar, a memória. É exatamente aqui que aquela mágica do programa armazenado acontece. Tanto os dados, tipo as variáveis, quanto as instruções, o nosso programa em si, ficam guardados lado a lado. É por isso que o mesmo computador pode rodar um navegador, depois um jogo, depois uma planilha. É só trocar o que está na memória. Depois vem a ULA, a unidade lógica e aritmética. Pode pensar nela como o cérebro que faz as contas e toma as decisões. Todas as somas, as subtrações e, o mais importante, todas as comparações lógicas. Sabe aquele "se isso for verdade, faça aquilo" do nosso código? É a ULA que resolve isso. É ela que dá inteligência para o programa seguir um caminho ou outro. Agora a unidade de controle. Se a ULA é o cérebro, a unidade de controle é o maestro da orquestra. O que ela faz? Ela vai até a memória, busca uma instrução, decodifica, ou seja, entende o que aquela instrução quer dizer, e aí comanda os outros componentes. Tipo, ei ULA, faz essa conta aqui. Ela que garante que o nosso algoritmo seja executado na ordem certa, passo a passo.
E por último, mas não menos importante, os sistemas de entrada e saída. Pensa neles como a ponte entre o computador e o mundo real. O teclado que a gente usa para digitar, o monitor onde o resultado aparece, a placa de rede que conecta à internet, é por aqui que nosso algoritmo recebe informações e, mais importante, entrega o resultado para quem está usando. Certo. Quando a gente junta todas essas peças, Turing, von Neumann, memória, ULA, a gente começa a construir algo muito, mas muito valioso. E não é só conhecimento técnico, é o começo da verdadeira autonomia profissional. E o ponto central é exatamente este. O Turing nos deu a teoria, o que é computável, o von Neumann nos deu a arquitetura, o como isso é executado na prática. Entender essa conexão, a ponte entre a ideia e a máquina, é isso que fundamenta a tal da autonomia técnica. É saber o porquê das coisas. Tá, mas e na prática? O que isso muda? Muda tudo. Com essa base dá para projetar sistemas muito mais eficientes, porque se sabe o custo real de cada operação. Fica mais fácil achar a causa raiz de um bug complexo e, talvez o mais libertador de tudo, a gente pare de ser refém da tecnologia da moda. Porque os princípios são sempre os mesmos. E para quem ficou com aquela vontade de ir mais fundo nisso tudo, fica aqui uma recomendação de peso. Essas duas obras são basicamente a bíblia de qualquer pessoa da área de computação. Algoritmos, teoria e prática e fundamentos da ciência da computação. São, sem dúvida, os próximos passos nessa jornada para dominar a técnica de verdade. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Essa história de dominar os fundamentos vai muito além da tecnologia, né? Pensa aí, em que outra área da vida, pode ser um hobby, um esporte, qualquer coisa, entender os princípios básicos foi o que fez toda a diferença, o que permitiu dar um verdadeiro salto de qualidade. Deixa sua opinião aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Até a próxima!